Boa noite, vamos dar início da coletiva de imprensa pós-jogo. Professor Luizinho Vieira. Primeira pergunta, repórter Maurício, da Rádio Cidade de Brusque. Boa noite, técnico Luizinho Vieira. Boa noite. Queria fazer a pergunta a respeito da sequência que o Brusque vem tendo, né? 2 empates, 1 derrota. Queria saber a sua autoavaliação à frente do time nesse momento. O que falta encaixar, o que falta ajustar para o Brusque conseguir o resultado positivo? Boa noite a todos. Claro que o futebol exige o resultado imediato, né? E uma sequência ruim em relação a resultados. Alguns problemas, a gente tem 7 atletas no departamento médico, jogadores importantes, principalmente do meio para frente, né? E sempre com uma mudança do comando, de tentar traduzir os conceitos, o modelo de jogo em cima do que eu penso, né? A equipe evoluiu, a gente sai um pouquinho do resultado final, mas a consistência de tentar controlar o jogo, de ter um futebol um pouquinho mais voltado para a posse, a gente fez isso hoje, né? Claro que é um processo gradativo, que envolve um pouquinho mais de tempo também, mas a evolução ela tem sido constante. A gente precisa quebrar essa sequência negativa, né? E principalmente hoje o jogo era muito importante para isso, para a gente ter consistência na tabela, né? De somar pontos, e principalmente porque depois a gente tem 2 jogos teoricamente na nossa casa, né? Então um pouquinho mais de trabalho do que eu esperava, mas faz parte do processo. E agrupar, né, e trabalhar, projetar o próximo jogo contra o Ceará, para a gente ser um time muito mais consistente em todos os seus momentos, para a gente construir a vitória. Boa noite, professor. Queria que você falasse um pouco dessa volta aqui para Manaus, reencontrar o Amazonas. A gente sabe que é um começo de trabalho ainda, né? Um começo até de Série B do Campeonato Brasileiro, mas como é que o senhor vê essa briga na parte de baixo da tabela e a importância de não descolar muito dos times que estão fora ali do Z4? O campeonato ele está no seu início, né? Então a disputa, para você criar uma consistência, um padrão, né, dentro do que eu entendo sobre futebol, e voltar aqui, né, sempre me deixa muito feliz. Uma passagem breve, mas de conquistas, né? Então não tem como fugir. Está marcado na história do Amazonas o título de campeão brasileiro, né? Então sempre me deixa muito feliz de poder retornar aqui, rever vocês também, que fizeram parte do processo. Agora, eu fiquei muito chateado na hora do segundo gol, por 2 motivos. Primeiro, que eu acabei tomando gol e perdendo o jogo, né? Mas eu senti uma situação que fazia muito tempo que eu não sentia. Geralmente, o treinador sempre é o mais cobrado em tudo, e faz parte do processo. E falar que eu entendo algumas coisas que aconteceram, eu não entendo. A falta de respeito, principalmente com o treinador do futebol brasileiro, né? De tirar um pouquinho esse sentimento de querer ganhar no grito, na marra, né? Eu tenho uma ideia de jogo totalmente voltada para poder plasticamente apresentar um futebol que o torcedor goste de assistir, que tenha prazer de sair de casa para poder assistir, e não só querer ganhar um jogo na marra, no grito, né? Eu não sei se o árbitro vai relatar e pedir para relatar isso, mas me jogaram um copo com cerveja e várias coisas que eu escutei que, como eu te falei, eu não entendo isso no futebol. Até pela breve passagem que eu tive aqui, e ela foi de conquistas de um campeonato brasileiro. Então, o respeito que eu tive dos atletas, do pessoal que faz parte do processo do futebol, de construir plasticamente esse futebol,
Todos os atletas vieram conversar comigo, o Lacerda veio conversar comigo. Tenho muito respeito por todo mundo que trabalha dentro do futebol, porque se manter dentro do futebol, ele é muito difícil, né? Todo treinador ele é um sobrevivente a cada semana. E tem coisas que eu não consigo entender e fiquei, não vou te negar, fiquei muito chateado com o lançamento do copo e principalmente o que eu escutei, né? São coisas que a gente escuta muita coisa, mas essa falta de respeito ela tem que acabar não só no futebol, em vários setores, porque o treinador brasileiro hoje, principalmente depois do 7-1, ele estudou muito para poder se colocar em outro estágio, e ele vem sofrendo, né? Tanto, tem vários estrangeiros aí, e não vão achar que o treinador, o técnico brasileiro não tem capacidade de poder produzir um futebol à altura. Faz muito tempo que o futebol não é só jogar, ele é estudo, trabalho, para depois a gente apresentar um produto final. Então, fico chateado com essas coisas, né, e não consigo entender, principalmente o que eu escutei hoje. Professor, Marcelo Silva, canal Goleiro, galera da bola. É certo que o campeonato está no começo, mas hoje é um jogo de 6 pontos devido à colocação das duas equipes. O Brusque até mostrou momentos que foi superior ao Amazonas, mas mais uma vez não conseguiu fazer o resultado e leva a uma derrota. O Brusque, Amazonas, os clubes que estão lá embaixo, na sua visão, ainda tem tempo para recuperar? Eu vejo muito equilíbrio na competição. A gente fez um jogo contra o Novo Horizontino, um jogo muito equilibrado, igual. E também não vejo assim, está muito no início ainda de um jogo de 6 pontos, né? Claro que a gente se mantém na parte de baixo da tabela, mas se a gente conversar sobre o Santos, você vai falar que o Santos é candidato ao título. E perdeu agora para o Novo Horizontino, que fez um jogo contra nós. Então, eu acho que é muito importante se ajustar com uma equipe competitiva, dentro de ideias estabelecidas, dentro do modelo de jogo e trabalhar, e futebol é repetição, né, para poder ser um time muito mais competitivo, muito mais chato, como eu sempre falei, né? Então esse é um processo que eu venho atravessando, e é ter calma para poder equilíbrio, para entender o que é que a gente fez de certo hoje, as boas ações do jogo, e principalmente se corrigir para a próxima partida. Professor, vamos com as perguntas agora da imprensa de Brusque e da região. Primeira pergunta, Rodrigo Santos, da TV Brusque. Luizinho, o Dionísio vinha sendo peça importante do Brusque até a sua chegada, sendo líder em finalizações, e sob seu comando ele está no segundo jogo sem entrar em campo. Foram 23 finalizações do Amazonas contra 9 do Brusque. Qual a explicação para a não utilização deste jogador? O Dionísio é um jogador importante dentro do processo. Sempre quando muda o comando, muda algumas ações. É um jogador que tem qualidade, e principalmente nesse momento a comissão optou por outras opções, né? Mas como eu te falei, de entender o processo, de se estabelecer como uma equipe mais agressiva, né? E principalmente para a sequência ter um time muito mais equilibrado. Rafael Rádio Araguaia, boa noite, Luizinho. O Elisol mudou o poder ofensivo do Brusque na etapa final. Você acredita que ele possa brigar pela titularidade? O Sol entrou muito bem no jogo, né? Um jogador de mobilidade, de explosão muscular. O gol em si que a gente fez, né? Praticamente, eu acho que mais de 15 toques, 20 toques, dentro de uma ideia que a gente trabalha, né, de ter paciência nos seus momentos, nas suas fases, para poder criar, né, com mais qualidade, e assim foi, né? O Tavares também entrou muito bem na partida, o Roney, enfim. É a construção de uma ideia, né, e procurar trabalhar dentro disso para principalmente para a gente quebrar essa sequência negativa, né, e entrar de vez dentro da competição. João Vitor Roberti, Jornal Município. O que explica a queda após o gol de empate e a pressão sofrida até o segundo gol do Amazonas?
O Amazonas fez o gol, né, e se retraiu um pouquinho, a gente teve mais o controle do jogo, dentro do que a gente trabalhou e se programou, né? Então, um momento normal assim de se equilibrar, principalmente na parte defensiva. A gente empatou quando o Amazonas se retraiu, né? No final, as trocas, tanto do Alex Juan como do pivô por lesão, né? Então, de colocar jogadores, o Rony entrou muito bem, o Maurício a gente colocou no setor para poder fazer a marcação, e a gente acabou tomando um gol numa bola parada. Faz parte do processo, mas é um ponto que a gente vai corrigir para a próxima partida. Professor Maurício Max, da Rádio Cidade Brusque, novamente por aqui. Queria fazer a pergunta a respeito do mental do time. Hoje, como eu já disse, né, 3 resultados, 2 empates, 1 derrota. Como é que você vai buscar trabalhar o mental do time para os próximos jogos? E o que é que você tem visto como grande potencial aí dessa equipe no poderio individual ofensivo? A parte mental ela é muito importante, tá? O primeiro jogo eu cheguei praticamente na terça-feira, e o jogo da Copa do Brasil contra o Atlético teve o domínio total do jogo. Isso dentro das ações da Copa do Brasil. As 3 partidas que a gente fez, inclusive a de hoje, a evolução em cima disso, de ter um equilíbrio emocional, ela é nítida. É um dos pontos que eu tenho conversado bastante com os atletas, né, a maneira de jogar. E boa parte do jogo a gente teve o controle, com muita coragem para poder jogar e fazer um jogo que eu entendo entre linhas, né, que gera sempre muita desconfiança quando você erra. Mas o Brusque foi esse time, né, nitidamente com confiança para poder construir, tanto que o nosso gol, dentro do momento difícil, ele se colocou dessa maneira, né? Tem margem para crescimento da parte emocional e é um pilar muito importante, né? Mas como eu falei, principalmente a gente quebrar essa sequência, como eu falei para eles há pouco tempo, é se curar dentro da competição, e a cura, não tenha dúvida, que é a próxima vitória. Professor Larissa Valheiro, parafraseando o senhor, esse negócio chato da história aqui, aí dentro do que o senhor acabou de comentar, eu queria saber se o senhor quer reproduzir o que o senhor ouviu, se o senhor não conseguir identificar, caso não saia na súmula, né? O senhor registrou aí a sua chateação, então eu queria saber se o senhor quer reproduzir o que o senhor ouviu e se o senhor conseguir identificar. Larissa, se eu falar que eu vou preso. Não, são coisas que, se a gente der mais audiência, é pior. Entendeu? Esse é o ponto negativo de querer ganhar tudo na marra, né? De não criar um padrão, ter um sistema. E eu tenho uma ideia dentro do futebol de também não só querer ganhar na marra, de justamente criar um padrão de jogo, uma filosofia, uma identidade de trabalho, né? Hoje já ficou mais próximo do que eu quero fazer dentro do Brusque. Claro que o futebol exige o resultado imediato, mas eu não tenho medo de perder o emprego. Eu acho que é muito importante se pensar a longo prazo, porque é isso que funciona, não é querer ganhar um jogo ou outro. E eu estou falando de conquistas, de saída da zona de rebaixamento, que hoje a gente se encontra, para poder pensar mais adiante. Então, e para chegar lá na frente, para ter um ataque melhor, ter uma defesa melhor, a gente tem que viver o processo. Então, com equilíbrio, né, de montar uma identidade para o Brusque, né? E como eu falei, agora já passou, esquecer. São coisas que são ruins, porque se o Luizinho Vieira vem aqui e faz um trabalho ruim, também não devia o profissional escutar o que eu escutei, né? Escutei em cima de uma conquista de um título inédito, acho que é a primeira conquista do estado do Amazonas a nível de Campeonato Brasileiro, né? Isso, como eu falei, eu não consigo entender, não entra na minha cabeça essas coisas.
Agora, como eu falei, todo treinador é um sobrevivente. Então a gente tem que sobreviver semana a semana. Esse negócio, o treinador estrangeiro ele tem multa. O treinador brasileiro é semana a semana para poder sobreviver e ficar remando para poder seguir. Obrigado, professor Luizinho, e aos colegas. Valeu.